Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Sou Vitor Taveira, jornalista do Século Diário. Seguimos aqui com nossas entrevistas, tendo como tema eleições 2022 no Brasil e no Espírito Santo, diretamente do estúdio 42B, centro de Vitória. Lembrando que essa entrevista e as anteriores você pode assistir pelo canal do Século Diário no YouTube. Aperta o sininho aí para seguir e receber as atualizações. Ou pode ouvir também em podcast, em diversas plataformas como Spotify, Google Podcast. Segue a gente por lá também. E para saber mais notícias diárias, entrevistas, análises sobre o Espírito Santo, você pode entrar em seculodiario.com.br, todo dia atualizado. Hoje, como pode ver, estou aqui em muito boa companhia. Meu colega Roberto Junquilho. Olá, Junquilho. Boa tarde. Olá, Vitor, tudo bem? Nós estamos aqui com o deputado federal Helder Salomão, o mais votado, né? 123 votos, não é isso? 120 mil. 120 mil votos, né? Para ser mais exato, 120.337 votos. É muito voto, né? Então, Helder, é um prazer recebê-lo aqui e nós vamos conversar essa conversa. Eu posso começar? Queria perguntar a você, nesse bate-papo nosso, como é que você está avaliando esse segundo turno a partir dessa estratégia aqui no Estado de a campanha do Lula ela ficar mais assim em segundo plano, né, quando relacionada com a campanha de reeleição do governador Renato Casagrande. Como é que você está vendo isso aí? E também gostaria que você, como a gente não pode dissociar hoje as eleições nos estados do campo nacional, como é que você vê qual a perspectiva do ex-presidente Lula frente ao Bolsonaro aí? Bom, eu quero primeiro saudar o Vitor, agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Saudar você, Junquinho. É um prazer ter... Quem está bem acompanhado aqui sou eu, viu? Nessa conversa, nessa entrevista. Então, agradecer muito. Antes de responder as suas duas perguntas, eu quero agradecer o povo capixaba. Agradecer porque eu fui o deputado federal mais votado, né? Repetindo, 120.337 votos. Então, é uma votação histórica, expressiva. É bom dizer que ela é mais expressiva porque eu não tive, né, poder econômico do meu lado, eu não tive máquina pública, nem estadual, nem municipal, ou seja, não tive apoio de prefeitos, eu tive apoio de 120 mil capixabas que são ligados ao meu partido, mas também ligados a outros partidos e aos movimentos sociais. Então, na verdade, eu quero agradecer, sim, meu sentimento é de gratidão, de alegria, mas também de muita responsabilidade nesse novo mandato que se inicia no próximo ano. Sobre as eleições, aqui no Estado e no Brasil, eu avalio que elas serão muito disputadas. Aliás, elas estão muito disputadas. Nós não teremos nem na eleição nacional e nem na eleição aqui no Estado um placar elástico, uma diferença muito grande. Porque houve, né, ao longo dos últimos anos, uma ampliação dessa polarização que antes era entre o PT e o PSDB e hoje é entre o PT e os partidos do campo democrático, popular, não só da esquerda, mas também, inclusive, setores do centro da política, até da centro-direita, que hoje manifestaram apoio à candidatura do Lula. Mas nós temos aí uma polarização com a extrema-direita, com o que há de pior na política brasileira. O absurdo que foi a Operação Lava Jato, todo aquele processo de criminalização do PT, condenação e prisão do Lula sem provas, um golpe parlamentar contra a ex-presidenta Dilma, tudo isso provocou, né, o surgimento de uma liderança política inexpressiva durante 28 anos no Congresso Nacional, que é o atual presidente, que incorporou um discurso de ódio, de intolerância, que não é também uma realidade apenas no Brasil, isso precisa ser compreendido como um movimento mais amplo. Em várias partes do mundo nós temos visto a ascensão e
e o crescimento de setores de extrema-direita. Vimos isso na França, agora recentemente, vimos na Alemanha, na Itália, e outros países onde, de fato, a extrema-direita ganha o próprio movimento ocorrido nos Estados Unidos, com a ascensão do Trump. Enfim, então nós estamos diante de uma eleição muito polarizada. Mas a nossa confiança e os números das pesquisas, mas também as mobilizações de ruas e redes, veja que o Lula tem tido uma presença nas redes sociais muito maior do que tinha quando começou a campanha. Bolsonaro tinha uma larga vantagem. Larga vantagem. E hoje o Lula, inclusive, consegue superar. Numa última entrevista agora, ele bateu mais de 1 milhão. Recorde mundial, né? De acesso. Mais de 1 milhão. Numa transmissão ao vivo do YouTube, né? De um podcast. Então isso mostra que o Lula é uma liderança, é a principal liderança política no mundo hoje, tem mais destaque. A eleição dele é muito importante. Eu acredito muito que nós vamos vencer as eleições, né? Tenho muita esperança, muita confiança, tem que trabalhar muito com humildade. E aqui no Espírito Santo, nós vivemos também um dilema muito grande. Primeiro porque nós tivemos, né, um primeiro turno que muitos achavam que seria fácil para o governador Renato Casagrande, e não foi. Tanto não foi que a eleição aqui também foi para o segundo turno. O que está em risco no Espírito Santo é uma possibilidade de retrocesso, porque o candidato adversário ao Renato Casagrande, o ex-deputado federal, também inexpressivo, mas ele entrou nessa onda bolsonarista, nessa bolha. Eu diria que se ele fosse candidato sem apoio de nenhuma liderança política, ele não passava de 5%, 10% dos votos. E hoje ele está disputando em pé de igualdade a eleição, mas eu também tenho confiança que, da mesma maneira que em 94, a ameaça do Cabo Camata contra Vitor Buarques, né, foi freada por causa do juízo da maioria dos capixabas, também nós devemos, né, com muita humildade, com muito trabalho, garantir a reeleição de Casagrande para não permitir retrocessos no Espírito Santo. Então, terminou o primeiro turno, eu não descansei nenhum dia, nós estamos trabalhando todos os dias, fazendo as campanhas de Lula e Casagrande. E aqui no Espírito Santo nós temos essa realidade que é um pouco diferente do plano nacional, porque a campanha do Casagrande ela não está exatamente colada com a candidatura do Lula, que, ao nosso ver, né, causa dubiedade na população. Mas mesmo com essas dificuldades regionais, nós sabemos a importância que tem um movimento da sociedade capixaba para derrotar, né, esse nosso adversário aqui, que representa o mesmo projeto autoritário, fascista, representado pelo presidente da República. E eu tenho certeza que o legado do Lula e o projeto que ele está anunciando à nação nesta campanha vai levá-lo novamente à presidência da República, e isso será bom para o Espírito Santo, para o Brasil, para todos os brasileiros, mas em especial para aqueles que mais precisam, aqueles que precisam voltar a comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, mas quem não gosta tem refrigerante, tem suco, enfim, que as pessoas possam ter novamente expectativa de ter o filho do trabalhador na universidade, no Instituto Federal, que a gente possa ver novamente o povo mais pobre do Brasil frequentando os lugares que, infelizmente, os ricos acham que são apenas deles. Ô, Helder, eu ia perguntar um pouquinho aqui em relação, você falou aí de 2 ex-deputados inexpressivos, né? Como você afirmou, Jair Bolsonaro e Manato, que foram contemporâneos seus, né? Aí, acho que no primeiro mandato, né? Você teve, né? Vai para o terceiro mandato, agora como mais votado, e passou, quer dizer, entrou no segundo governo Dilma, né? Que já começou um pouco conturbado, mas assim, ainda nesse período. Antes você, né? Durante os mandatos de Lula foi prefeito, né? Em Cariacica. E aí, quer dizer, passou o impeachment, né, o golpe contra Dilma, você esteve lá, né, durante o governo Temer, esteve lá durante os 4 anos de Bolsonaro. O que mudou no trabalho legislativo nesse tempo? O que você viu assim, acontecer durante esse processo tão tumultuado e de tantos retrocessos, né, nos direitos dos trabalhadores, principalmente, ao longo desses anos? Como é que aconteceu nesses anos, nesses 2 mandatos aí que você passou? O que você considera
de mais relevante? Foi um período esse período de 2015 para cá, foi um período muito turbulento na política, porque a Dilma se reelege com uma diferença pequena, né? Ela ganha a eleição do Aécio, o Aécio vira o principal algoz do governo Dilma e articula, né, um processo que envolveu o Ministério Público, setores da Justiça, quer dizer, setores do Ministério Público, da grande mídia, que endeusou um ex-juiz que hoje virou senador e endeusou um promotor do Ministério Público Federal que hoje é deputado federal. Então está provado que eles não estavam lá a serviço da Justiça e nem do Ministério Público, né? E todo esse processo produziu retrocessos no Brasil. Quando eu cheguei lá, o Manato e o Bolsonaro eram deputados. Eu fico pensando, né? O cara ficou 28 anos no Congresso Nacional, nunca relatou uma matéria importante, o atual presidente. Ele foi candidato a presidente da Câmara um ano antes de ser presidente da República e acho que ele teve 4 votos. Sim, sem nenhuma articulação. Não presidiu nenhuma comissão importante. Eu no segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato, presidi a Comissão de Direitos Humanos. A Câmara Federal tem 25 comissões permanentes. Então não é fácil. Você tem que ter articulação para poder conseguir. Eu, no meu 5º ano de mandato, eu já presidi uma comissão e presidi por 2 anos. Hoje eu sou relator de uma comissão externa que trata da repactuação do acordo dos atingidos. Então, assim, e a mesma coisa aconteceu com o ex-deputado, nosso adversário hoje aqui na disputa para o governo do Estado, passou lá 3, 4 mandatos, não sei se foram 3 ou 4. Você olha o que apresentou. Pelo PDT, né? Isso. Dentro de uma centro-esquerda, digamos. Isso. Aí você faz um giro. Ele começou no PDT, depois terminou em outro partido, enfim. Mas aí você espreme e você não vê produção legislativa. E outra coisa, tanto um quanto o outro, quando eram. O Lula fez esse desafio no debate. Você pesquisa, você não vê nenhum discurso deles contra o governo. Aliás, você vê alguns elogios. Por quê? Porque eles se apropriaram de um discurso de extrema-direita, de ódio, de intolerância, que acabou alcançando uma parcela da população brasileira, e hoje, a exemplo de outros regimes totalitários do mundo, eles tentam usurpar a nossa bandeira, os símbolos nacionais, como se a bandeira brasileira fosse propriedade deles. Quer dizer, isso é próprio do fascismo e do nazismo, se apropriar dos símbolos nacionais. A bandeira nacional, eu tenho orgulho dela, mas hoje, se você sair enrolado numa bandeira do Brasil, você não é brasileiro, você é bolsonarista. Você pode ser agredido. Você pode ser agredido. Olha que coisa. Você pode ser agredido. Olha que coisa. Então, assim, quando um símbolo nacional é apropriado por um partido, por um líder político, é sinal que tem alguma coisa errada. Porque eu duvido quem não ama a bandeira da sua pátria, mas hoje muita gente não usa porque pode ser confundido. Olha só. Então, assim, essa gente usa a religião, né, e o púlpito das igrejas, esse povo usa os símbolos nacionais, esse povo usa a estrutura do Estado para proteger a sua família e seus aliados, porque ele já deu várias declarações, né? Não vou deixar a minha família se... Vou mesmo colocar a estrutura do Estado e coloca a Polícia Federal e coloca a inteligência da Polícia do Estado de Segurança para Coloca proteger. Sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos em tudo. Para que sigilo de 100 anos? Quando é que um presidente da República impôs, né, tantos decretos de silêncio para que sigilo de 100 anos? E o Lula está anunciando, né? Assim que eu assumir, eu vou revogar todos esses sigilos, porque quem não deve, não tem que ficar se escondendo atrás de sigilo. Então, nós estamos diante de um presidente que é desumano, é cruel, e vou afirmar aqui sem medo de falar e sem medo de errar. Um presidente corrupto, talvez o mais corrupto da história do Brasil. Isso ainda não é percebido por uma parcela grande da população.
mas deixa esse cara deixar de ser presidente. Helder, Quando terminar o mandato dele, a gente vai conversar de novo sobre isso. você está falando aí da 2015, 2016, a partir de 2013, né, quando as manobras golpistas, né, começaram a aflorar no Brasil, que trouxe o esgoto, abriu o esgoto, né, na política e trouxe o de pior que existe, né? Entre eles Bolsonaro, Manata, esse povo aí. E trouxe uma coisa que está causando asco àqueles que entendem a política como coisa séria, que é essa guerra do bem contra o mal. Você falou aí em setores religiosos, e que atinge principalmente setores religiosos, né? Evangélicos, católicos, nessa guerra do bem contra o mal, que o Bolsonaro fala, a mulher dele, né, a Michele, ela chega aí aqui no estado sexta-feira junto com a ex-ministra Damares para falar isso, e na cruzada de desmentir ou tentar desmentir essa fala infeliz que ele falou, a tal de pintou um clima, né? Eles estão visitando igrejas e tentando disfarçar o real caráter do presidente da República, né? Como é que você vê a utilização de símbolos religiosos, você falou, de templos, das igrejas, dentro dessa guerra de bem e mal para enganar as pessoas que são desinformadas? Ô, Junquilho, é importante você tocar nesse assunto, e eu vi uma postagem na rede social que eu concordo com ela. Não pintou um clima, não, pintou um crime. Um crime. Pintou um crime, porque a declaração dele é nojenta, é criminosa. Quer dizer, vindo de um presidente da República, ela se torna ainda mais grave, porque não foi ninguém que fez lá uma montagem da fala dele. Tanto é que ele acorda de madrugada desesperado com a repercussão que deu a fala dele, né? Porque eu conheci um pouco dos bastidores nos 4 anos que eu estava lá, em que ele ainda era presidente. Se os brasileiros conhecessem um pouquinho da intimidade desse presidente, e eu não conhecia a intimidade, mas conhecia algumas coisas nos bastidores, né? Porque às vezes eu chegava em situações que eles estavam conversando, eles nem me viam, e eu ouvi coisas assim que, se o povo soubesse, jamais votaria. E vou dizer mais, não tem nada de família. Eu não estou falando só da família, né, tradicional, mas em qualquer aspecto. Não tem. Eles destroem as famílias, eles usam as famílias, usam as igrejas, são falsos pastores. Aliás, eu sou muito respeitador da liberdade religiosa. Aliás, o Lula foi quem publicou a lei que garante a liberdade religiosa no Brasil. Foi Lula que publicou a lei que instituiu a Marcha para Jesus. Durante o período de Lula não teve perseguição, não teve fechamento de igreja. Agora, hoje há sim. E tanto católicos, evangélicos e outras igrejas que estão usando o nome de Deus para idolatrar um ídolo político. Porque eu me assusta ver gente que, assim, que corretamente, que a palavra de Deus diz que você não pode promover a idolatria. Eu estou vendo gente adorando um ídolo político que é um falsário. Então, assim, pior do que tudo é que estão adorando um ser humano desprezível, que em breve as pessoas vão saber melhor quem esse cara é. Assim, é impressionante porque tem provas de rachadinha, tem provas de que compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. E a gente sabe que se é o dinheiro vivo é dinheiro de corrupção, porque ninguém vai guardar dinheiro debaixo do colchão. Transações, né, na rachadinha de transferências bancárias que estão registradas. Compra de uma mansão em Brasília. Eu vi a mansão, fiz questão de passar em frente. De 6 milhões. 6 milhões. Incompatível, né? 6 milhões. Assim, como é que o filho do presidente, onde ele arrumou isso de 6 milhões para comprar essa mansão? Então, assim, para mim é o seguinte, eu sempre lembro, né, está lá no Evangelho de Marcos, que as palavras, não só no Evangelho de Marcos, mas especialmente em Marcos, as palavras mais duras de Jesus foram contra os fariseus, os saduceus e os doutores da lei. Aqueles que andavam com a palavra de Deus, falavam em nome de Deus, mas o que Jesus disse a eles?
raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Por quê? Usavam a palavra de Deus para dominar as pessoas. A religião é para libertar. A igreja é para libertar. Então, assim, meu respeito mais profundo a todas as igrejas e todas as religiões. Meu respeito mais profundo. Mas, assim, quero lamentar todos aqueles que estão atacando suas igrejas, atacando seus pastores, atacando seus padres, atacando até o Papa, para defender este bandido que está na presidência da República. Helder, complementando, só trazendo aqui para o Estado, a campanha de Lula aqui, ela deu uma melhorada agora no segundo turno, mas ela ainda carece de maior empenho, embora tenha a coligação PT-PSB, que é o partido do Casagrande, o maior empenho do Casagrande de ser colada à campanha do governador. Existe alguma conversa com o governador, com a direção estadual do PSB, no sentido de abraçar, pelo menos nessa última semana agora, a campanha do Lula aqui, junto com a campanha de reeleição do Casagrande? Como é que você vê isso? Existe conversa com o governador, uma coordenação política da campanha do governador, com os partidos. Nós temos dialogado. Volto a dizer assim, que a opção que o governador Renato Casagrande fez nos últimos anos foi de uma aproximação com partidos de centro e centro-direita no estado do Espírito Santo. Isso fez com que, naturalmente, ele tivesse um afastamento dos movimentos sociais. Por exemplo, nós mesmo, o Partido dos Trabalhadores, não participa da gestão do governador Renato Casagrande. Embora justiça seja feita, nós, em momento algum, fizemos oposição ao governo Casagrande. Nós respeitamos o governo Casagrande, né? E estamos apoiando agora. Temos algumas diferenças sobre a forma como foi conduzido o governo e como está sendo conduzida a campanha. Tem setores do PSB e do próprio governo que estão na campanha do Lula? Tem. O governador já declarou voto no Lula. Mas, de fato, diante da realidade aqui no Estado, o Bolsonaro ganhou a eleição aqui no primeiro turno, mas eu vou fazer aqui um parênteses. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de, na pior das hipóteses, a gente acha que dá para ir mais longe, mas na pior das hipóteses, nós iremos reduzir a diferença aqui, para contribuir com a vitória do Lula nacionalmente. As últimas pesquisas mostravam um empate técnico, né? Aí no final deu 52-40, né? 40. Nós vamos ampliar a nossa votação com o Lula aqui e vamos diminuir essa diferença num pior cenário. Mas eu vejo que tem espaço para crescimento do Lula aqui, embora nós reconhecemos a força do adversário. O maior erro numa estratégia política, numa luta política, é você subestimar. Eu digo que é um erro subestimar e é um erro superestimar também. Você tem que tratar o seu adversário do tamanho que ele é. E nós sabemos que há forças muito interessadas na vitória dele aqui no Espírito Santo. Então nós estamos tensionando, inclusive junto aos movimentos sociais, para que o governo Casagrande, que nós queremos que seja reeleito, trabalhe com a possibilidade de retomar o diálogo com a sociedade capixaba, especialmente com os movimentos do campo e da cidade. Talvez essa tenha sido a grande falha do governo do Casagrande nesse período agora. E eu espero que com a vitória dele a gente retome isso e faça o Espírito Santo seguir cada vez mais em frente e não correr os riscos de retrocessos que poderiam ser promovidos caso o nosso adversário vencesse as eleições. Essas forças que você fala seriam a mesma que fizeram surgir em 94, que você inclusive citou, o Cabo Camata e aquela coisa toda que aconteceu aqui, seriam essas mesmas forças, com muita violência, muito assassinato, muito homicídio, muita força bruta, né? E com muita corrupção, tá? Essa gente se apresenta como, você falou do maniqueísmo, né, do bem contra o mal. É impressionante como que as fake news promovidas por eles,
tem o objetivo de fazer aquilo que é mal virar bom e aquilo que é bom virar mal. O doce amargo e o amargo doce. Amargo doce. Eles representam o que há de pior na política brasileira. O Bolsonaro representa o que há de pior. Mas eles criam narrativas, olha, vamos lembrar de Goebbels, o ex-ministro da comunicação de Hitler, Joseph Goebbels. Ele dizia que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. O modus operandi do governo Bolsonaro vem, né, sob as bênçãos de Steve Bannon, preso nos Estados Unidos por, né, ameaças à democracia. Ele trabalha com as teses de que nós precisamos disputar espaço com a grande mídia e falar todos os dias, mesmo que coisas absurdas. O Bolsonaro fala coisas absurdas. Só que eles tentam, vejam só, eles distorcem tanto as coisas, porque tem muito vídeo, inclusive, montado, gente. Eles pegam, a mesma coisa essa entrevista que eu estou dando aqui, eles fazem um recorte, pegam uma frase no meio do que eu disse aqui e recorta aquilo e solta como se fosse a minha afirmação. Eles estão fazendo isso com o Lula há muito tempo, inclusive eu vi um vídeo assim, impressionante. Eles desaceleram o vídeo, a fala do Lula fica arrastada, fica parecendo que ele está alcoolizado. Eu já vi isso. É impressionante, assim, e isso é por causa do gabinete do ódio, que atua na Deep Web, no submundo da internet. Esses caras estão produzindo crimes. E atua contra Casagrande também, né? Atua aqui contra Casagrande. Atuaram muito também, assim, não na mesma intensidade, contra mim. Quando eu me posicionei aí nesses últimos 7 anos, eles tentaram colocar os robôs para entrar nas minhas postagens, para me colocar, né, sob suspeição, só que eles não conseguiram. Tanto é que eu fui o mais votado. Agora, a gente precisa entender que hoje eles querem que prevaleça no Brasil o império da mentira, o império das fake news. Então, a gente precisa lutar contra isso, né? Eles são o que há de pior e tentam mostrar que o Lula é que vai fazer. O Lula já foi presidente da República e fez o melhor governo da história. Ele é o presidente da República e está fazendo o pior governo da história do Brasil. Então, essa é a verdade. Qualquer outra coisa diferente disso chama-se fake news e mentira. Você estava falando, né, dessa diferença, né, esse segundo mandato do Casagrande. O primeiro mandato, o Givaldo, que era então do PT, era o vice-governador, né? O PT tinha secretarias e tal. Você falou desse afastamento nesse segundo mandato, que é intermediado também para o mandato do Paulo Artung, né? Não são mandatos consecutivos do Casagrande. E você falou também lembrou do Vitor Buarque, né, naquela disputa com o Camata. Essa foi a última vez, na vitória de Vitor Buarque em 94, que o PT teve uma candidatura competitiva para o governo do Estado. Desde então, né, ele teve, por vezes, apoiando outros candidatos, e nas vezes que foi para as urnas, não foi com seus quadros maiores politicamente. No caso, o professor Roberto Carlos, que era deputado estadual, Jaqueline Rocha agora, né, eleita, mostrando, né, força de um quadro, mas ainda era um quadro, né, em início, né, de disputa eleitoral. Então não foram candidaturas que sequer passaram perto de disputar um segundo turno, ou seja, não foram, né, competitivos a ponto de disputar a eleição. Nesse meio termo, né, temos a onda antipetista em que Casagrande se afasta um pouco, o Artung também não queria o PT dentro, né? Você acha que a partir de agora, né, a gente ainda não sabe o cenário, o PT tende a trabalhar para a construção de uma candidatura própria, com mais força, porque, por exemplo, seu nome sai muito forte da urna, e a outra novidade, que é o Fabiano Contarato, senador, né, que entra no PT, não foi eleito pelo PT, mas ingressa no PT e tem sido um dos quadros mais destacados, né, da política. Você acha que o partido tende a se movimentar, se distanciar um pouco construir um caminho próprio, na verdade, de um projeto de Estado? É uma boa pergunta para a gente conversar muito sobre ela. Mas eu só queria, assim, só pedir sua permissão, porque você falou se aquelas forças de 94 são as mesmas forças de hoje. Eu diria que são, mas tem novos ingredientes aí que a gente precisaria conversar um pouco mais para aprofundar. Mas são as mesmas forças. Com estratégias mais refinadas. Mais refinadas. Naquela época a gente não tinha rede social como tem hoje. Nós não tínhamos essa sofisticação da internet.
né, do modus operandi que nós temos hoje. Mas a brutalidade é uma a estrutura mesma. internacional, né? Nós estávamos falando exato. ali de uma eleição local, hoje a gente tem, a gente Isso. sabe que todas as campanhas da extrema-direita elas estão muito Mas não articuladas. tenha dúvida que, com outra roupagem, são as mesmas forças que tentam colocar o Estado num ambiente ruim politicamente. Mas eu confio nos capixabas. Deixa eu complementar a pergunta do Vitor. Tá. Ele perguntou se o PT teria mais protagonismo, né? Sim. Isso eu queria complementar com o seguinte: significa do PT ter cargos num governo Bolsonaro, no eventual governo Bolsonaro, secretarias, essa coisa toda? Significa isso? Casagrande. Casagrande, desculpa. Bolsonaro não. Tomei um susto aqui. Desculpa, Acho que não tem dúvida. Ato falho. Não, mas isso acontece. Não, olha, Junquilho, primeiro que eu acho que eu confio, né, claro, tenho muita humildade, já disse que a disputa está apertada, mas nós temos muita chance, então eu peço, né, muita cautela de todos nós, né, espero que o povo capixaba e o povo brasileiro entendam que nós precisamos de um Brasil melhor, de um Espírito Santo também. Então eu estou confiante na vitória do Lula e do Casagrande. A expectativa, pelas conversas que nós temos, é que o PT deve, nesse novo momento, compor o governo Casagrande, embora não há uma discussão interna ainda, mas talvez, digamos assim, é natural que isso aconteça. Pode não acontecer? Pode, mas se isso acontecer, não vai causar estranhamento, porque há um desenho que pode levar a isso, né? Então, isso é possível. Agora, eu defendo, né, que, especialmente com a possibilidade da vitória do Lula, que o PT volte a ter um protagonismo maior no Espírito Santo. Até porque se o Casagrande for eleito, ele não poderá ser reeleito, né? Exato. E Artung aparentemente também não. Aí você tem uma abertura aí de um campo que vai ter. Eu tenho dito o seguinte: que se, né, a gente consolida a reeleição do Casagrande, nós vamos encerrar um ciclo político aqui que vem desde a década de 90. Desde Artung, né? De alguma maneira. De início dos 2000, em 2002 ele se elegeu. Na verdade, a vitória de Manaus também poderia antecipar o fim, né? Quer dizer, teremos mais 4 anos ou qualquer um dos resultados. Então, assim, com a vitória, se Casagrande se reelege, nós vamos ter 24 anos de um ciclo político em que nós só tivemos 2 governadores. Paulo Artung com 3 mandatos, Casagrande com 3 mandatos, sendo reeleito agora. Então, abre um novo ciclo, porque é natural que Casagrande não pode mais ser candidato e dificilmente Paulo Artung voltaria a disputar. Quer dizer, eu não posso falar por ele, mas ele já tem dado demonstrações que não. Quer dizer, ele pode surpreender o mercado político? Pode. Né? Ninguém pode afirmar isso agora. Mas o mais provável é que não. Então se abre um novo ciclo político. Eu defendo que o PT tenha uma candidatura competitiva em 2026. E aí eu acho que nós temos vários nomes, né? Nós agora reelegemos a deputada Irine, elegemos o deputado João Coser, ex-prefeito de Vitória, tivemos votos para eleger o 3º estadual, mas como ele não teve um desempenho pessoal, porque agora tem a barreira dos 20%... Cláusula de barreira. Cláusula de barreira do desempenho individual, tem que atingir 20% do quociente eleitoral. O Júlio da FETAG, o Júlio Mendes, poderia ser deputado hoje. E além da minha reeleição como mais votado do Estado, nós temos também a eleição da Jaque Rocha, que é importantíssimo, porque nossa bancada cresceu 100% na Câmara Federal, viu? Era eu, agora somos eu e a Jaque. E além disso, nós tivemos uma conquista muito grande, que foi a vinda do Contarato para o partido. O Fabiano Contarato é um senador respeitado no Brasil, no Espírito Santo. Então veja que nós temos aí, eu diria que qualquer um de nós, né, que tem esse espaço institucional hoje, Irine, João, Jaqueline, eu, Contarato, qualquer um de nós tem condições de liderar um processo como esse. Agora, eu acho que é muito cedo para discutir isso, mas eu defendo que a gente trabalhe não de maneira isolada, que a gente busque convergências no campo democrático e popular, inicie já o ano que vem um debate sobre as eleições em 2024, as eleições municipais, e também a gente abra um debate sobre o que a gente quer do Espírito Santo.
pensar o presente e o futuro do Espírito Santo. E acho que a gente tem que fazer isso não só enquanto um partido político, mas fazer isso envolvendo setores, segmentos dos movimentos sociais, entidades, instituições, porque se é verdade que o Espírito Santo hoje tem um padrão de administração que está acima da média nacional, mas também é verdade que nós temos muitos problemas aqui. E é verdade que o Espírito Santo pode ir muito mais longe do que foi até hoje. Então, assim, a gente tem que reconhecer que em cada tempo, cada um cumpre o seu papel e faz parte do seu processo histórico, mas eu defendo que o PT, junto com outros partidos, possa liderar um movimento de pensar o Espírito Santo no presente e no futuro. Quais seriam os adversários nessa perspectiva assim, de futura? O PT, Casagrande, ele não pode disputar, mas ele pode apoiar, exatamente. Na sua visão, que ele perca, né? Que aí ele fica, exatamente, não, eu estou falando no caso dele, não, que eu acho que ele vai se eleger, ele tem que se eleger, né? Eu também penso assim, mas nós estamos em disputas difíceis, mas vamos confiar. Quais seriam os outros grupos, tirando o Artung, que... o Artung, só se o Artung surpreendesse. Mas quais seriam outros grupos? Porque o Eric Musso ele iam formar um grupo, ruiu aquilo ali, né? Você tem muitos nomes, mas parece que não tem uma consolidação de uma então força. Então o PT surge, como você falou, vários nomes, uma coisa mais coesa, né? mais de conjunto, de coletivo. Você sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, além dos nomes, e nós temos bons nomes, eu acho que vai sair na frente quem tiver capacidade de diálogo, né, diálogo horizontal e não vertical, aquelas coisas construídas de cima para baixo. Com o povo. Com o povo e com as lideranças políticas, dos movimentos sociais e das lideranças políticas. Então, assim, quando você pretende, eu lembro quando eu iniciei junto com o PT o debate para que eu fosse candidato a prefeito de Cariacica. As pessoas não acreditavam que eu teria alguma chance de disputar as eleições para vencer. Mas o que nós fizemos? Nós estabelecemos diálogos com igrejas, com associações comerciais, com sindicatos, com categorias profissionais, com movimentos populares, com juventude, com mulheres, e fomos conversando. E as pessoas perceberam que um movimento, para ser vitorioso, ele não pode só ter um nome, ele tem que ter um bom nome, tem que ter, ou bons nomes, né, para ter mais de uma opção, tem que ter um bom projeto, tem que ter ideias, o que você vai apresentar? E tem que ter boa articulação, bom diálogo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não troco princípios por resultados. Eu não troco princípio por resultados. Agora, quem quer estar na política tem que ter a capacidade de ouvir e conviver com os diferentes. Isso não significa que você precise mudar de lado. Isso não significa que você precisa se corromper, pelo contrário. Né? A corrupção é um mal que precisa ser extirpado da política, e não só da política, tá? A gente fala corrupção política, mas a corrupção está na igreja, a corrupção está nas associações, nas cooperativas. Infelizmente, a corrupção é um mal que permeia hoje, né, várias áreas da sociedade e da convivência humana. Mas um bom projeto político, ele não pode ser apenas alicerçado num bom nome. Num bom projeto, numa boa articulação política, na capacidade de diálogo e no envolvimento das forças políticas, porque quando você lança, né, uma chapa num processo eleitoral, seja para prefeito, para presidente da República, para governo de Estado, isso tem que estar construído com antecedência, quer dizer, as pessoas precisam se sentir representadas. E acho que a gente tem condições. Porque as outras forças políticas aqui no Espírito Santo, elas têm dificuldade tem alguns nomes por aí, mas nomes que não estão alicerçados em movimentos reais da política e da sociedade. Então, eu acho que nós precisamos, né, com humildade, sem arrogância, buscar as convergências possíveis e, de repente, a gente descobrir que o melhor nome não está no PT para liderar esse processo, embora eu defenda que nós tenhamos que ter protagonismo e temos que ter, né, uma participação decisiva nesse processo. A gente não pode ficar encolhido no processo eleitoral e nem no processo político.
dos próximos anos. Você está falando em diálogo. Diálogo é a base de toda boa política, né? Nesse segundo turno agora, o Casagrande, que se deixava pautar naquela agenda, muita agenda econômica da ONG Espírito Santo em Ação, desceu do pedestal um pouco e começou a receber movimentos sociais, servidores públicos e tal. Ele tem feito isso. E ele assinou compromissos. Né? Na realidade, ele restabeleceu o debate político. Isso. Né? Ele restabeleceu o debate político. Como é que você vê isso? Eu achei muito positivo. Aliás, isso vai mudar o perfil do eventual novo governo dele. No segundo turno, claramente, ele precisa desse apoio. Ele precisa disso. Mas eu vou dizer uma coisa, assim, eu acho que foi fundamental o governador ter reconhecido que precisava dialogar, mas se tivesse feito isso durante o governo e no primeiro turno, nós teríamos vencido a eleição aqui no primeiro turno. Então aí eu vejo que houve um erro. Eu não digo que foi arrogância, eu digo que foi um erro, né? E talvez não. Eu não vou dizer que o governador pensou assim, não, mas alguns acharam que a fatura estava liquidada, sabe? Então, assim, acho importante esse movimento que o governador está fazendo. Isso o recoloca na trajetória política natural dele, que foi sempre um homem de diálogo, de construções políticas. Né? Eu já apoiei Casagrande para senador, já apoiei Casagrande para vice-governador, já apoiei Casagrande para governador. Então, não apoiei na última porque nós tínhamos a candidata do partido, né? Que hoje é a nossa deputada federal. E porque naquele momento não houve possibilidade de uma composição. Então, acho que o Casagrande, com isso, ele retorna ao curso normal da sua trajetória política. Então, eu acho que isso é muito positivo e isso, inclusive, vai implicar em mudanças no futuro governo dele, caso dê tudo certo, como nós estamos confiando agora no dia 30. Welder, eu queria trazer um pouco também o debate aqui para o plano nacional, no seguinte, como é que você observa essa nova composição do Congresso Nacional, né? Que a gente viu um avanço da extrema-direita, a esquerda, a princípio, dentro das expectativas, né? Cresceu. E também que você avaliasse a atual bancada do Espírito Santo, que eu acho interessante, né? Você falou da Jaqueline, quer dizer, um peso, aparentemente, pela minha leitura, seria um pouco menos conservador. Obviamente, vai depender totalmente, né, de quem vai ser o presidente, enfim. Podemos fez 2 cadeiras, por exemplo, que aparentemente poderiam até compor no governo Lula, ou poderiam compor também no governo Bolsonaro, mas a gente tinha uma conjuntura anterior em que havia um predominismo, predominava o bolsonarismo, né? A maior parte da bancada. Como é que você está vendo esse momento, tanto assim a nível nacional como a nível do Espírito Santo, considerando a importância que tem, né, uma bancada para o Estado também, né? Eu diria assim, que se você for olhar pela composição política, nós teríamos na próxima bancada 4, um senador, o Contarato, eu, a Jaque Rocha e o Folleto, que estaríamos nos partidos que estão apoiando o Lula. Então nós teríamos, naturalmente, 4 parlamentares, num universo de 13. Só que, o que eu avalio? Eu conheço um pouquinho da dinâmica lá do Congresso Nacional. Essa história de centro, de centrão, é algo assim que precisa ser analisado com certa cautela, porque o centrão não é uma organização que existe concretamente. Ela se articula em torno de interesses. Então, eu não tenho dúvida, assim, diria, não é arrogância que eu vou dizer, não, mas eu tenho quase certeza que Lula, eleito presidente da República, ele terá a maioria na bancada capixaba, porque saberá dialogar com respeito, né, com deputados que hoje não estão no nosso campo de alianças, mas que eu fui vereador em Cariacica, tinha 21 vereadores. Eu fui deputado estadual, 30 deputados estaduais. Você chega no Congresso Nacional, na Câmara, são 513 deputados. Quando reúne a sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores, você soma 81 com 513, se eu não me engano, dá 694. 694 parlamentares juntos. Então, tem um ditado que eu aprendi, o seguinte: catitu fora do bando é comida de onça. Não no sentido exato da palavra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que buscar grupos políticos para sobreviver. Tem gente que forma grupo para praticar crime. Tem gente que forma grupo para tentar se
perpetuar no poder. Agora, você tem que ter grupo político para garantir que as suas propostas sejam ouvidas, que a sua fala tenha ressonância. Então, assim, eu avalio que muitos parlamentares do centrão, se é que a gente pode chamar aquele centro político de centrão ele não tem nada, mas ele tem interesses, e um presidente da República com capacidade de articulação, de diálogo, como o Lula tem, eu não tenho dúvida que ele saberá conquistar a maioria, porque é verdade que 2 partidos ligados ao Bolsonaro cresceram, o PL e o PP cresceram, mas é verdade que nós também crescemos. E é verdade que você tem aí a maioria dos parlamentares, mais de 250 parlamentares, que vão pender mais para quem ganhar a eleição. Estão flutuando. Estão flutuando. E aí depende muito da capacidade do Lula de fazer essas articulações, né, a partir de janeiro do ano que vem. E eu tenho certeza que ele conseguirá fazer isso, né? Claro, primeiro trabalhando para que ele ganhe a eleição. Porque tem desafios como reverter o orçamento secreto, revogação do teto de gastos, da reforma trabalhista, né? Isso está na plataforma do PT. Quer dizer, uma conjuntura muito complicada, que vai exigir justamente uma articulação, como você falou, com o muita centro. Conversa, né? É difícil porque você não vai conseguir atrair alguns setores liberais, né? Que poderiam compor com o PT em algumas questões, como, né, democráticas, estamos falando do PSDB, do MDB, ficaram com bancadas reduzidas. Mas, quer dizer, essas reversões vão implicar um acordo justamente com esse centrão, né, que hoje está na órbita de Bolsonaro. Eu não vejo nenhum problema que haja acordos, desde que não sejam acordos espúrios como esse do orçamento secreto. Eu, quando fui prefeito, no primeiro mandato, eu tinha minoria na Câmara. Como que eu governei sem me corromper, sem aceitar chantagens e sem fazer coisas absurdas? Eu dizia para os vereadores à época, olha, eu gastava muito tempo para conversar, para explicar como eram as coisas, e dizia, olha, até aqui eu vou, gente, daqui para lá eu não posso ir não, porque aí já fere o interesse público, fere a ética. Então vamos, dentro do que é possível flexibilizar, vamos flexibilizar, desde que isso não gente, vamos assim, ser bastante... É a boa política, né? Agora vamos rasgar o verbo aqui. Orçamento secreto é corrupção. 40 bilhões aproximadamente, além de tirar dinheiro da farmácia popular, do combate ao câncer, de creche, educação infantil, fraldas geriátricas, do SUS, do Fundeb, de tudo que é mais sagrado para o nosso povo. Além disso, agora começaram a aparecer os escândalos de corrupção. Muito dinheiro do orçamento secreto está indo para o ralo das campanhas eleitorais. O cara vai lá, faz acordo com o prefeito, com não sei quem, e algo que custa um valor menor, se paga um valor maior para o dinheiro voltar para bolso de gente que está usando esse recurso em campanha. Então, assim, não tem mais nada criminoso hoje, em termos de dinheiro público no Brasil, do que esse orçamento secreto. E é bom dizer que orçamento secreto não existia na época de Lula, de Dilma, de Fernando Henrique, de Itamar, nem na época de Collor existia isso. Essa é uma invenção desse governo, que é corrupção na veia. Os escândalos começaram a aparecer, a gente vai ver isso ainda muito mais forte. Já começaram as prisões. Antes da eleição, as prisões, inclusive. Antes da eleição, o crescimento econômico do Brasil, que Guedes e Bolsonaro diziam que se vendia a Eletrobras e esses cortes e tal, e a economia ia bombar, né? E tá aí, fizeram essa maquiagem no preço de alguns produtos, como os combustíveis, por exemplo, e o PIB hoje, antes da eleição, já deu negativo, e a previsão para o ano que vem é de uma queda de 0,5% no PIB. Então isso vai custar muito caro. Sim. O que é que pode ser feito, para parar isso, para denunciar? Porque se você pega a mídia comercial... E nós mesmos, jornalistas, nós ficamos tratando isso como o orçamento secreto, as emendas do relator, mas como você falou, isso é corrupção mesmo. Isso é um negócio de bilhões e bilhões. Como é que vai se pagar isso a partir de 2023? Né? E eles conseguem maquiar esses dados. Olha, saiu hoje, né? A inflação dos alimentos é a maior, agora até setembro, desde o início do Plano Real.
Que é diretamente o trabalhador, né? Então, assim, quando eu vejo um ricaço dizer que vai votar no Bolsonaro, porque tem muitos empresários sérios, tem muita gente do agronegócio que é séria. Agora, tem gente que quer desmatar, destruir meio ambiente, quer explorar trabalhador, só quer ganhar dinheiro às custas do suor, do sacrifício e até da morte de algumas pessoas. Mas aí, quando eu vejo assim, uma pessoa lascada, preta, pobre, né, excluída, falar que está melhor hoje, assim, ou é porque acredita em mentira, ou porque está sendo pressionada. Porque nós fomos agora, numa conversa, agora nos últimos dias, com o presidente do TSE, fomos mais ou menos umas 30 pessoas, 35 pessoas, deputados, senadores, juristas de vários, deputados e senadores de vários partidos, fomos discutir lá com o Alexandre de Moraes, com o presidente, para tomar medidas duras contra o aumento das fake news, contra o uso de empresas, comportamentos absurdos de empresários que estão retendo títulos de eleitores, de funcionários que dizem que não vão votar no Bolsonaro, comprando voto, ameaçando, dizendo que vão perder o emprego se o cara não ganhar a eleição. Então, esse tipo de crime eleitoral precisa ser combatido. E nós precisamos, transformar a eleição numa disputa aberta, democrática. Assim, hoje, as fake news, o poder econômico estão tendo uma influência que pode, inclusive, manchar o resultado. Não são as urnas eletrônicas que podem trazer problema. As urnas eletrônicas são seguras, estão sendo auditadas. Aliás, pela primeira vez, as Forças Armadas estão lá acompanhando. E não querem divulgar o resultado do primeiro turno. Não querem, porque querem esperar. Porque não acharam fraude. Mas querem esperar, porque se o resultado fosse favorável ao presidente, iam ficar quietos. Mas, possivelmente, o resultado desfavorável, eles vão querer criar problema. Então, assim, o que pode fraudar, não acredito que vai fazer, porque o povo brasileiro é muito, muito sábio. Mas o que poderia fraudar as eleições é compra de votos, comportamentos absurdos de empresários que estão obrigando os funcionários a votar, ou a não votar, a ficar sem votar porque não querem votar no Bolsonaro. O que pode fraudar o processo eleitoral são os falsos líderes religiosos de várias igrejas, não só evangélicas, católicas também, que ficam usando a palavra de Deus para justificar esse monte de absurdo, de barbaridade que foi feito durante a pandemia. Mais de 400 mil pessoas poderiam estar entre nós e perderam a vida porque o governo, de propósito, atrasou o processo de compra de vacinas, e depois ficou provado que tinha lá a intenção de corrupção de $1 por cada dose de vacina. Então, assim, vejam que nós estamos diante de um presidente corrupto, que está provado, mas que ele consegue ainda, porque está no poder, consegue manipular a opinião das pessoas, consegue travar as ações na justiça e no Ministério Público, e por isso a gente precisa, ir muito forte para cima deles, não com mentiras, com verdades, com enfrentamento a esse discurso que tenta, vou dizer novamente, tenta transformar aquilo que é ruim, que é o mal, em coisa boa. E tenta jogar na cabeça das pessoas um terror de que aquilo que é bom para ele, na verdade, eles querem dizer que aquilo que vai trazer problema para a população brasileira. Então, eu estou muito confiante, que a liderança do Lula, que o projeto que nós defendemos, que o projeto do Casagrande aqui no Espírito Santo sairão vitoriosos. E isso será muito bom para os capixabas e muito bom para os brasileiros. E aí a gente vai ter que enfrentar os desafios para acabar com o orçamento secreto, para revogar a emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos. Nós vamos ter que revisar, não revogar, mas revisar a reforma trabalhista e reforma da Previdência. Nós vamos ter que aprovar uma reforma fiscal, uma reforma tributária, como o Lula está dizendo, para isentar quem ganha até R$5 mil de imposto de renda, e criar um imposto progressivo no Brasil para taxar quem é detentor de grandes heranças e grandes fortunas, que atingiria, gente,
0,5% da população brasileira. 99,5% dos brasileiros não seriam atingidos por esse imposto. É só para quem fica investindo em paraíso fiscal, em quem é super rico e que não paga imposto, porque o pobre paga. Tem que incluir o dividendo das empresas também, né? Lucros e dividendos da empresa e do mercado financeiro. Exatamente. Lucros e dividendos. Não, só para explicar, gente, a pessoa que tem, né, que ganha dinheiro com lucros e dividendos, ela não paga imposto. E ela não gera emprego. Ela só ganha dinheiro no mercado financeiro. Assim, essa gente é como se a pessoa estivesse matando o povo de fome, enquanto o pobre vai lá comprar uma caixa de fósforo, 1 quilo de arroz e paga o ICMS, e esses caras estão ganhando dinheiro sentado atrás, aliás, sentado não, estão deitados em berço esplêndido, né, nas suas lanchas, nos seus iates, nos seus aviões, né, apertando botões, ganhando dinheiro, sem pagar imposto. Essa gente tem que ser taxada, né, para que tenha mais dinheiro para o pobre, para a educação e para a saúde no Brasil. Eu queria comentar o seguinte: numa eventual vitória do Lula, temos ainda 2 meses de governo Bolsonaro. Isso é bastante preocupante, né? Porque parece que a estratégia de terra arrasada naturalmente seria o caminho para tudo que o bolsonarismo vem construído, né? Deixar o pior possível para daqui a 4 anos tentar voltar, né? Inviabilizar um próximo governo Lula. Por outro lado, o Lula, quer dizer, você acha que uma vitória do Lula mudaria essa conjuntura do próprio Congresso, que hoje é desfavorável? Completamente. Se o Lula ganha a eleição, o Lula com certeza entrará em campo, né? E, aliás, ele fez um anúncio importante, que quer decidir logo o ministro da Economia. Né? Quer dizer, o Lula é um cara que tem visão política. Logo depois das eleições. Logo depois das eleições, antes da pós. O primeiro ministro a ser anunciado é o ministro da Economia. Para quê? Para que o Brasil entre no jogo do debate na política global. Para o Brasil sinalizar que, a partir de agora, o Brasil tem um presidente que vai olhar para o mundo com respeito, e não um presidente que sequer é recebido pelos principais líderes do mundo. É um cara que vai lá fora e come pizza na calçada, não é porque é humilde, é porque é desprezado pelas lideranças do mundo. É um cara que é ignorado. Então, assim, eu acredito que isso, com a vitória do Lula, o Lula já começa a entrar em campo para articular uma maioria e evitar qualquer tipo de votação estapafúrdia aí no final do governo. Você acha que sem o Congresso o Bolsonaro fica um pouco com as mãos atadas? Sim. O que ele pode fazer ainda? Bolsonaro perdendo as eleições, ele perde o poder de fogo no Congresso Nacional. E Lula eleito, Lula ganha capital político para dialogar com os atuais e também com os que foram eleitos, né? Nós tivemos aí uma média de 60% reeleitos e 40% serão novos. Aqui no Espírito Santo foi 50% de renovação, mas nacionalmente 60% dos parlamentares se reelegeram e 40% foram derrotados. Então o Lula vai ter que dialogar com os 60% que se reelegeram e com os 40% que agora vão assumir. Mas nesse final de ano tem que dialogar com 100% do Congresso, do Congresso Nacional. Então eu acho assim, vitória do Lula, Lula se cacifa para ser já, né, um grande articulador a partir de novembro, e Bolsonaro perde força para aprovar qualquer absurdo. Essa é a minha expectativa. Também não dá para subestimar o potencial de inovações em termos de maldade. De maldade, Quer dizer, a gente talvez ainda não saiba. Embora toda a maldade que ele fizer por meio de decreto e instrução normativa, portaria, isso o Lula, numa canetada, pode revogar. Porque é prerrogativa do chefe do executivo, tanto no âmbito municipal ou estadual, né, o prefeito, o governador, o presidente. Então, um decreto pode ser revogado com uma simples canetada de quem está exercendo o mandato. Ou derrubado pelo próprio Congresso. Ou pelo próprio Congresso. Né? Por exemplo, eu já apresentei alguns projetos de decreto legislativo para tornar sem efeito, para sustar os efeitos, como outros parlamentares já fizeram, sustar os efeitos dos decretos publicados pelo presidente. Mas eu creio que, assim, o Lula já disse, né, em relação ao sigilo de 100 anos, ele vai revogar os sigilos do Bolsonaro, e o povo vai saber por quê que ele quis esconder, né? E eu fico pensando, como é que alguém pode achar normal isso? Eu fico pensando se o Lula, quando foi presidente, tivesse feito isso, né? Então,
assim, quando eu vejo assim, os bolsonaristas justificando, né, e pior de tudo, acusando o Lula, né, repetindo o mantra do Bolsonaro que Lula é ladrão, Lula provou, né, e os juristas estão gravando vídeo dizendo que Lula é inocente, sim, a Lava Jato foi uma farsa. Tanto foi uma farsa que hoje os dois principais expoentes são deputado e senador. Infelizmente, não deveria ter sido eleito. E voltou para a órbita de Bolsonaro, Sérgio. E voltaram para a órbita de Bolsonaro. Estão aparecendo lá, né? como assessores de luxo, vão aparecer no programa de TV ainda, nesta campanha. Então, assim, se tem alguém que já tem provas de corrupção, é da família Bolsonaro. E quem se esconde atrás do sigilo de 100 anos é o próprio presidente da República. O Lula teve a vida dele revirada. Ele fala que até os iPads, até o iPad do neto dele... Até o colchão dele foi revirado. O colchão foi revirado e não acharam... Nunca eles acharam R$1 na casa do Lula, quando fizeram a busca e apreensão, e nas contas da Michele Bolsonaro, da ex-esposa, do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, da sogra... Enfim, o que tem de denúncias, e não são denúncias, porque se tem a prova, desliga. Se tem a prova que o dinheiro saiu aqui dessa conta e foi para essa conta aqui, tem um registro eletrônico da transferência do dinheiro, das rachadinhas, então, assim, por que não conseguiram provar nada contra Lula até hoje? Porque o Lula, né, certamente deve ter cometido erros durante a vida dele, como todos nós podemos cometer erros, e aliás, cometemos erros durante a nossa vida, mas o Lula é um homem honesto e está provando isso, né? E nós vamos provar que Bolsonaro vai para o lixo da história, mais cedo ou mais tarde, né? E ele tem medo, por isso impõe sigilos para que o povo não saiba enquanto ele governa, enquanto ele pode fazer isso. Para o bem do Brasil, nós precisamos nos livrar do Bolsonaro, da sua família e dos seus seguidores. Helder, a gente E nos livrar, assim, eu não sou violento, é nos livrar... Acabou? Gente? Não, mas assim, viu, é deixar claro aqui, né, porque senão nós precisamos nos livrar na política, no voto. Sim. Porque, no voto. É bom esclarecer. É bom esclarecer. Nós somos contra a violência, não somos como eles que vivem engalfinhados com milícias, com violência, não. Nós queremos nos livrar na política. Nós queremos nos livrar deles no voto. No voto. Estamos chegando no final, mas cabe uma... Helder, nós conversamos sobre política. A seu ver, quais seriam as primeiras medidas a serem tomadas pelo presidente Lula e pelo governador Renato Casagrande? Eu queria ressaltar um setor que é muito complicado, que é o meio ambiente, né? Aqui no estado, por exemplo, nós temos umas empresas poluidoras aí, a Vale, essas grandes empresas, elas continuam recebendo incentivos fiscais, né? Nós temos uma legislação ambiental muito frouxa e atrasada com relação a outros países, né? Nós consumimos aqui drogas que são jogadas aí no campo, que não são permitidas em outros países. Você, como deputado federal, o que é que pode ser feito para mudar esse contexto? Junquilho, olha, eu estive com Lula em julho, numa reunião em Brasília, e ele falou o seguinte: eu quero que essa reunião era uma reunião com vários deputados, senadores e outras lideranças políticas. Ele falou assim: eu quero que vocês saibam uma coisa. Só vale a pena eu ser candidato a presidente e se me eleger ser presidente da República se for para fazer mais do que eu fiz. Senão, eu já estou provando a minha inocência. Os processos estão todos sendo anulados. Então, eu podia agora, já estou com 76 anos, podia agora curtir um pouco. Acabei de casar novamente, depois, né, da perda da minha esposa. Então, eu podia agora, sabe, aproveitar um pouco da minha vida. Eu trabalhei muito, a minha vida foi dura, mas eu não posso abandonar o povo brasileiro. E eu quero que vocês saibam que dá para fazer mais do que eu fiz. E aí ele complementou. Ele disse: olha, num novo governo nosso, nós temos que resgatar muita coisa, mas uma coisa tem que ser central no próximo governo. Para o bem do Brasil e para o bem da humanidade. A agenda ambiental. Tocou nesse assunto. Uhum. Ele disse: olha, o Brasil precisa compreender que o desmazelo, né, a
falta de compromisso com a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, do meio ambiente, isso traz prejuízos na balança comercial, nas relações que o Brasil trava com outras nações. Cada vez mais é exigido de nós compromissos ambientais para a sustentabilidade do planeta. E isso tem reflexos nas relações comerciais. O Brasil já está começando a ter algumas sanções, mesmo que não oficiais, de perda de competitividade internacional por causa de falta de compromisso ambiental. Então, assim, eu não tenho dúvida que nós precisamos tratar isso, né, com mais centralidade. O Lula anunciou que o meio ambiente será uma agenda e que ele, inclusive, quer, junto com outras nações do mundo, liderar um movimento mais robusto na defesa dos ecossistemas do planeta. Né? E ele sabe que nós temos aqui a Amazônia, que é, né, olhada por todo mundo com muita preocupação, e ainda precisamos preservar isso e garantir aquilo que Chico Mendes já nos ensinou lá atrás. É possível desenvolvimento na Amazônia com sustentabilidade. Né? Não é o que o ministro do meio ambiente do Bolsonaro disse lá oh meu Deus, no fórum do meio ambiente que aconteceu agora lá na Escócia, enfim, né? Que ele disse que onde tem muitas matas, tem pouco desenvolvimento. Veja a visão deles. A visão deles é de derrubar e abrir espaço para a grilagem, para, né, a destruição dos rios, do garimpo ilegal. Então nós precisamos mudar essa história. E o Lula tem esse compromisso. E aqui no Espírito Santo, eu avalio que o governo Casagrande já fez coisas interessantes, mas eu acho que nós precisamos avançar num debate sobre como garantir que os pequenos produtores possam ter apoio para preservar a nascente. Além do que já tem, eu sei que já tem alguns projetos aqui, mas além do que já tem, nós precisamos estimular as pessoas não só a preservarem, mas produzirem água. Tem um projeto Florestar aqui, não é? Isso, mas eu acho que ainda é muito tímido, eu acho que precisamos avançar. E o governo federal, como deve, né, nesse próximo período, o governo deve investir mais na área ambiental, os estados têm que se juntar ao esforço do governo federal. E o Lula falou uma coisa nos debates que ele tem participado, né? Duas coisas que eu quero destacar. Uma coisa, ele disse, olha, eu, logo na primeira semana, vou chamar os governadores para discutir a questão da educação pós-pandemia. Um esforço nacional para recuperar o que nós perdemos. Aí, olha só a maldade do projeto do mal, do dragão do mal, né? Porque o bispo disse que nós temos que combater o dragão do mal. Porque eles foram lá em Aparecida e fizeram uma ruaça. Eu fico pensando como é que respeito às igrejas e a religiosidade do povo, você vai lá xingar um bispo, vaiar um bispo em plena missa do dia da padroeira do Brasil. Hoje eu vi uma invasão numa igreja, me parece que foi no Rio Grande do Norte, durante uma missa. Vocês chegaram a ver isso? Eu vi. O cara entrou e bate no padre. Não, essa eu não vi. Eu vi um bate-boca. Não, ele bate no padre. Não, eu vi uma mulher que interrompeu uma missa para xingar o padre. Então vejam que respeito eles têm. E isso está acontecendo. Eu sei que tem pastores mais progressistas que estão ameaçados. Porque assim, eles estão usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Aquilo que está, gente, eu assim, acho que a gente tem que ter muita cautela com a questão religiosa, mas a gente tem que falar, assim, essa coisa dos falsos profetas não é coisa da nossa cabeça, não. Isso está nas Sagradas Escrituras, está lá em Apocalipse. Eis que surgirá um falso Messias, que se unirá a falsos profetas, e muitos falsos cristãos irão adorá-lo. Então hoje tem gente cometendo idolatria, adorando um líder político que não merece um voto, quanto mais ser idolatrado. Então assim, olha, vai custar caro para quem usa o nome de Deus em vão. Vai custar caro. A gente sabe que a gente erra, ninguém é perfeito. Agora, fazer uso da igreja, do espaço da igreja, da palavra de Deus, para tentar enganar as pessoas como alguns estão fazendo, para mim isso aí é perverter aquilo que está
nas Sagradas Escrituras. A gente tem que ter muita humildade com isso, agora tem que ter muita coragem para dizer que tem falsos pastores hoje. Quando eu falo falsos pastores, não é das igrejas evangélicas, não. Das igrejas evangélicas, católicas, de outras denominações religiosas que estão usando, sim, a palavra de Deus para justificar corrupção. Helder, você como religioso, você é um homem religioso. Sim. Você acha que Bolsonaro é um ser maligno, segundo a Bíblia, segundo a religião? Eu acho que ele defende um projeto do mal. Porque uma pessoa que defende um projeto, né, do bem, do amor, da esperança, da compaixão, não fica zombando de quem está morrendo com falta de ar. Né? Quem defende um projeto de amor, de justiça, de afeto, de acolhimento, não fica chamando os quilombolas de animais, dizendo que o peso deles não é em quilos, é em arroba. Né? Uma pessoa que é do bem não pode, enquanto o povo está morrendo de fome, desempregado, sem vacina, ficar passeando de jet ski. Então, que comportamento do bem tem essa pessoa? Então, ele representa um projeto do mal, né? Mas dia menos dia, isso virá à tona. Volto a dizer, ninguém é perfeito, eu não sou, você não é, né? Vitor não é, ninguém é perfeito. Agora, é só olhar o comportamento das pessoas. Olha como que o Lula tem compaixão do seu povo. Olha, o Lula tem erros? Claro que tem. Só que ele é um homem mais preparado, é um homem mais sensível às dores do povo, né? Não é um homem que se esconde atrás de mentiras como esse presidente que aí está. O filho dele, o vereador do Rio de Janeiro, que agora foi intimado, inclusive, porque tem lá, né, um gabinete do ódio, eles vivem de mentiras. Né? E a mentira, como já se diz no ditado popular, tem perna curta. E a cada dia a gente se aproxima mais de desmascarar esse gabinete do ódio e esse império do mal que quer prevalecer no Brasil. Então eu diria o seguinte, nós temos que fazer todo o esforço. E assim, só lembrando o que disse o bispo lá de Crateús, no Ceará, que é aqui de Nova Venécia, Dom Ailton Meneguzzi. Disse o seguinte, será que isso eu estou aqui traduzindo o que ele disse agora recentemente, será que os principais problemas do Brasil hoje são os problemas morais? Ele falou assim, claro que esses problemas existem, e a gente não pode descuidar deles, mas enquanto isso o povo morreu sem vacina, enquanto isso o povo está morrendo de fome, enquanto isso, né, nós temos muitos problemas sociais e eles estão desviando a atenção do povo. Eu falei outro dia para uma pessoa, eu falei, olha, eu estou há 7 anos no Congresso e temas que vocês ficam rodando aí, que vão ser discutidos, nunca foram discutidos no Congresso Nacional. Então vocês estão falando de coisas que não existem e deixam de falar. Eu queria ver o presidente da República dizer assim, olha, eu estou aqui empenhado em gerar emprego. Eu nunca vi ele fazer isso. Eu estou aqui empenhado em melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. Eu nunca vi isso. Eu vejo, sim, ele cortar recursos das universidades públicas. Eu vi recentemente o presidente da República, né, mais uma vez, cortar recursos dos institutos federais. Eu vi agora, por causa do orçamento secreto, quem tiver dúvida, olhe a peça orçamentária que já está no Congresso, que o presidente cortou 96% dos recursos das creches no Brasil. Isso ele fez. A merenda escolar não tem reajuste no Brasil desde 2016, 2017, desde que aconteceu o golpe. As crianças estão comendo pior hoje nas escolas. Então, um presidente como esse não pode pensar nas famílias. Ele fala nas famílias, mas pisa na cabeça dos mais pobres, pisa na cabeça dos filhos da classe trabalhadora que não podem ter acesso à educação, à saúde e que ficam aí, né, sendo ameaçados pelos empresários inescrupulosos, que eu defendo os empreendedores, viu? Mas tem empresários inescrupulosos, ficam aí sendo pressionados por lideranças religiosas inescrupulosas, que usam o púlpito não para pregar a palavra de Deus, mas para pregar, né, a idolatria a esse político nefasto que nós temos no poder hoje. E, por fim, o Lula disse, né, nós precisamos apoiar os pequenos empreendedores. A saída para o Brasil é apoiar a micro e pequena empresa.
O Lula falou isso recentemente naquele podcast que deu mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente, né, ao vivo. Ele falou, nós precisamos apoiar a micro e pequena empresa e o empreendedor individual. Essa é a saída para gerar emprego, renda e oportunidade no Brasil. Bom, Éder, obrigado. Estamos aí já no limite do tempo, né? Eu ia fazer uma pergunta no começo, acabou, né? No fluxo não fiz, mas era essa, vou deixar para encerrar. O que você considera os principais fatores que contribuíram para o resultado, o seu resultado eleitoral, né? Porque não só foi mais, sempre foi muito bem votado para a Câmara, né? Teve 84 mil na primeira, 73 mil na segunda, talvez fosse ser feito o antipetismo também, Sim, né? sim. E agora você volta com o mais votado, 120 mil votos, 30 mil votos à frente do segundo, ou seja, uma votação muito expressiva. Você considera aí que contribuiu para esse resultado? Eu lembro que em 2018 diziam assim, você não vai se eleger, porque estava naquele momento em que o Lula estava preso, Dilma tinha sido afastada, o ex-juiz Sérgio Moro tinha mais de 80% de aprovação, a Lava Jato endeusada no Brasil e o PT com muito desgaste. Diziam, você não vai se eleger. E o PT saiu sozinho, sem nenhuma coligação. Nós fomos uma luta, eu fui, assim mesmo, o quarto mais votado do Estado e fui o deputado federal da legislatura passada que mais preservou votos, tá? Eu perdi 9 mil e poucos votos, mas foi o que menos perdeu. Era uma eleição da antipolítica. Né? Foi o que menos perdeu, fui eu. E agora, né, essa eleição que eu diria que foi surpreendente, para mim foi surpreendente ser o mais votado do Estado. Mas passar de 100 mil votos era uma possibilidade que a gente discutiu no nosso planejamento estratégico. Por quê? Aí eu acho que tem várias razões que levaram a essa minha votação expressiva. Primeiro, a política, a sociedade quer que os políticos se posicionem, não se escondam. Não fiquem tentando agradar todo mundo. Jesus não tentou agradar todo mundo. Os líderes religiosos não podem querer agradar todo mundo. Os líderes políticos também não podem querer agradar todo mundo. Você tem que ter lado. Não significa que você também vai naquele lado cegamente. Você tem que aprender a ouvir, tem que ter capacidade de mudar de opinião se for preciso. Mas eu tive lado. Eu tive coragem de denunciar todas as atrocidades que foram feitas nesses últimos 7 anos. Eu votei contra o impeachment e hoje deito a minha cabeça no travesseiro e fico assim, estou com a consciência tranquila por ter feito a coisa certa. Defendi a inocência do Lula e hoje, mais uma vez, sim, eu não me escondi. Eu mostrei o meu posicionamento, eu mostrei a minha cara, fiz um mandato com visibilidade, junto com os movimentos sociais, né, com defesas muito objetivas, muito claras, muito enfáticas, e fizemos um diálogo intenso em todo o Estado. O meu mandato ele ocorreu em todo o Estado. Então, assim, Lula liderando as pesquisas, o PT retomou os espaços importantes que tinha perdido. O meu mandato com visibilidade, com posicionamento político coerente, né, eu não falava uma coisa e fazia outra. Eu vejo aí na Câmara Federal, o cara fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. Eu tenho uma coerência na minha trajetória e nas minhas falas, nos meus pronunciamentos. Além de uma grande produção legislativa que eu tenho, eu tive destaque, né, agora recentemente foi divulgado aí uma pesquisa, mas enfim, uma pesquisa séria, abrangente, mostrando que eu sou, hoje, estou entre os 41 melhores parlamentares da Câmara Federal, porque eu consegui, né, me apresentar e articular políticas e ações que envolveram não só o meu partido, como outros partidos, e isso fez com que eu tivesse destaque. Então eu avalio, assim, com muita humildade, que a nossa votação ela foi expressiva, porque o povo compreendeu que o nosso mandato teve lado, teve posicionamento, teve seriedade, não se escondeu, e quando foi preciso a gente olhou olho no olho, admitiu erros que cometemos, mas também admitimos erros que cometemos, mas mais do que tudo, nós trabalhamos incessantemente para melhorar a vida dos brasileiros e dos capixabas. Então, o nosso mandato é um mandato de resultado. É o mandato que a pessoa consegue ver, né? E o que eu ouço hoje? Eu votei em você de novo, Helder, as pessoas falando, porque eu vi que valeu a pena eu ter votado em você na eleição passada. Eu acompanhei o seu mandato.
Então eu estou presente nas redes sociais, mas eu estou presente nas ruas também, no interior e na Grande Vitória. E acho que isso faz a diferença. Eu só vou encerrar com uma frase que eu vi que eu achei engraçada demais. O cara falou assim, Helder, você não é político Copa do Mundo. Eu falei, mas o que é isso? É aquele que só volta de 4 em 4 anos. Você é um político que está todo dia no nosso meio. Isso é interessante, né? Inclusive cai no mesmo ano, né? Eleição. Então tem um cara que vem esse ano agora, ele volta daqui a 4 anos. Ele falou, você não é político Copa do Mundo. Você está presente, né, nos campeonatos regionais, no Campeonato Brasileiro, e depois você chega na Copa do Mundo. Tem Libertadores, enfim. Mas você passa por todas as competições até chegar à Copa do Mundo, que é o ano da eleição. A analogia futebol e política sempre funciona muito bem. Isso é isso aí. Helder, muito obrigado pela presença. Helder Salomão, deputado federal reeleito, né, pelo PT do Espírito Santo. Essa foi a entrevista do século, a apresentação de Vitor Taveira, Roberto Junquilho, apoio técnico do Cauã Helmer, aí por trás das telas, fazendo L aqui no estúdio 42B. Nós voltamos na próxima semana com mais temas importantes para pensar, né, as eleições, o momento político aqui do Espírito Santo, anunciando também, desde já aqui em primeira mão, que na manhã da segunda-feira, 31 de outubro, logo depois das eleições, vão estar de novo, né? Foi o maior sucesso a primeira live, repercutindo no YouTube do Século Diário o resultado do segundo turno eleitoral, repercutindo as consequências, né, para o Brasil e para o Espírito Santo. Então siga nosso canal para receber as informações e para saber mais notícias diárias, análises, comentários, informações sobre o Espírito Santo, acesse www.seculodiario.com.br. Até logo!